Eu acho que a importância do trabalho do Coletores é a conexão. Pensar a memória, pensar o tempo, né? E pensar as possibilidades de ativação. Bom, o Coletivo Coletores, ele é um coletivo a gente denomina ele como um coletivo de arte e intervenção urbana, que desde o princípio, né, trabalha a ideia de usar a cidade como suporte e como temática dos seus trabalhos. A ideia é pensar a cidade e a ideia é usar essa metalinguagem da cidade, né, imprimindo na própria cidade o que a gente vem concluindo pesquisando sobre os territórios que a gente caminha. Explorar o centro, pensar essas relações, por exemplo, entre essas dicotomias, né, entre territórios mais abastados, territórios que estão mais à margem. E aí, dentro disso, a gente trabalha uma temática muito de pensar a memória, de pensar os processos de apropriação das linguagens. Estão fazendo sempre uma relação, por exemplo, com a arte urbana, com picho, com grafite, mas também com outras possibilidades de criação. Então, o Coletores é muito essa ideia de coleta, de pensar os espaços, coletando as ideias e misturando um pouquinho nesse jogo, né, de possibilidades aí. E a gente acredita que é muito importante para um artista, né, no século XXI, ele poder pensar e estar consonante com as linguagens do seu próprio tempo. Então, para a gente entender que a tecnologia ele é um meio, mas ele também pode ser um processo, ele pode ser um suporte, também um tema, assim como a gente pensa as cidades. E a gente tem explorado muito a convergência de linguagens. Então, muitas vezes um trabalho que ele vai acontecer, que o público vai acessar enquanto uma intervenção na cidade com um videomapping, muitas vezes ele vai partir de uma pesquisa da palavra, de uma pesquisa da pintura, do desenho, e isso se desdobra em processos que a gente chama de processos transmídia, né? Porque são processos que estão num entre-lugar, né? Ou que a gente costuma falar também de uma encruzilhada, né? De linguagens. E mais recentemente a gente tem cada vez mais incorporado as linguagens sonoras, quer seja desde a paisagem sonora ou trilhas sonoras para os filmes que a gente desenvolve ou para projetos que a gente tem feito e, obviamente, coisas mais ligadas à música também, à performance. Então, quando a gente fala muito dessa linguagem, né, que a gente não consegue muito definir uma linguagem fixa, porque para cada projeto que a gente desenvolve, a gente tem recursos disponíveis que vão ser utilizados ou justamente a falta desses recursos que vão justamente nos provocar na maneira com a qual a gente vai agir nos territórios ou nos projetos que a gente está produzindo, quer seja como convidado ou quer seja como proponente. Fazer junto uma dupla, assinar 2 nomes, como que a gente pode pensar isso? Vamos pensar num coletivo, né? E aí surge essa ideia de pensar coletivo não só no sentido de pensar que já era um trabalho feito a mais mãos, mas principalmente a ideia de pensar a cidade também, pensar o que a gente já imaginava sendo, olha, o trabalho precisa ser coletivo, o coletivo também nasce como uma ideia também, como um conceito. E aí nasce a ideia do Coletores, que a princípio a gente tinha a mesma prática de andar pela cidade, já tinha essa prática que era individual de andar, de explorar, e a gente pensava muito na ideia de nomadismo, então a gente fazia já essa ideia do nômade. A gente faz a coleta não só de experiências, mas de linguagens, de territórios e de pessoas. Então, tem projetos que a gente vai trazer 20, 30 pessoas para estar colaborando. Tem projetos que sou eu e o Flávio, tem projeto que é o Flávio que está dirigindo mais, tem projeto que sou eu. Então, a gente tem essa relação que é da exploração mesmo dos espaços e territórios, que são territórios físicos, mas também eles podem ser territórios simbólicos, né? E aí a gente começa a questionar e a gente fala, talvez o que seja mais interessante para a gente é vir numa lógica que é a lógica de
utilizar o território como suporte e fazer como os nossos ancestrais, né? Vindo de uma ação que a gente chama de uma ação insurgente. Então, é uma mesma forma que o quilombo, os terreiros, os quintais de samba, as posses ou as crews de hip hop utilizavam de ocupar os territórios e usar a cidade como suporte, né? A gente falou, pô, talvez esse seja um caminho. Só que essa ideia de estar em consonância com o nosso tempo, a gente já pensava, bom, a gente já conhece o picho, a gente já pichou, a gente já grafitou, a gente já andou de skate, a gente já foi no sound system, já foi numa roda punk ou numa batalha de rima. Talvez a nossa experiência seja de construir uma outra linguagem, um outro lugar que pense e faça essa encruzilhada entre a arte contemporânea, a tecnologia e a cidade. Esse raciocínio de, pô, se eu não tenho um espaço para criar, eu preciso desenvolver. Mas eu também posso criar, sei lá, uma mala, criar um dispositivo em que eu posso levar para diversos espaços, ocupar esses espaços, produzir naquele tempo em que eu estou ali e aí depois, obviamente, migrar para outros espaços. Isso é um mote um pouco desse início nosso de carreira do Coletores, que justamente é de pensar esses dispositivos móveis. Então a gente vai pensar, por exemplo, um dispositivo móvel que é um ateliê, a gente vai pensar um dispositivo móvel que é uma cabine de games, depois um jogo que você desmonta esse jogo e leva para outros lugares. E assim por diante a gente vai explorando um pouco essa ideia de trabalhar em trânsito. Rodeado por muitos, vivendo sempre sozinho, passando noites virado, vivendo... Com a videoprojeção, a gente também pensa muito nesse sentido. Fala, pô, a gente também com a videoprojeção, a gente pode projetar em qualquer lugar que a gente estiver. A gente pode, por exemplo, estar lá em São Mateus, fazer uma projeção lá no nosso bairro, na nossa comunidade, mas a gente também pode pegar esse mesmo conteúdo e levar para o centro de São Paulo e fazer um dia sem permissão. Então, ou seja, a gente pode começar a explorar o espaço um pouco como o próprio artista urbano explora, ou seja, ele vai para o lugar munido de tinta, rolinho, uma mochila, explora esse espaço e volta. Que esse processo de pedagogia urbana, ele é um processo dialógico, porque ao mesmo tempo que a gente está produzindo no território, o território ele também nos responde. E aí dessa maneira a gente tem criado estratégias de hackeamento, né? E aí a gente tem conseguido acessar espaços, instituições, territórios e sobretudo as pessoas, porque muitas vezes essas pessoas elas ficam de fora dessas ações. Então a gente traz para o jogo essas relações. Trabalha muito com a produção de signos, mas duas obras que eu acho que tem muito a ver com esse processo, principalmente atual, mas que eles pegam bastante essa questão da construção dos signos. A primeira eu acho que é uma obra chamada Pujança Editada, que é uma intervenção na estátua do Borba Gato, que fica ali em Santo Amaro. É uma intervenção que a gente faz ali em 2020, né, onde a gente imprime nesse monumento, né, que foi construído aí nos anos 60, e que, de certa forma, ele é um marco ali dessa ocupação do Bandeirante em São Paulo. Então, como forma de contestação desse monumento, a gente faz uma videoprojeção ali onde a gente imprime uma nova história. A gente, de certa forma, a gente coloca o que a gente pensa sobre esse monumento, mas também contesta a existência desse monumento. Um outro trabalho é um trabalho que é uma tríade, que chama-se Histórias que Não Ninam, que são 3 animações que a gente expôs em 2022 em vídeo, né? E que nessa forma, né, de exposição, a tríade ela acontecia ao mesmo tempo numa forma de um GIF, né? Meio que brincando um pouco com os GIFs da internet, essas imagens rápidas, né, que a gente vê, mas as 3 histórias, né, e por isso Histórias que Não Ninam, contam histórias justamente que são a relação com a morte. A relação, por exemplo, que a gente tem com a ideia de vida e morte. Então, o primeiro deles é o Prometeus, que é um ser que
conforme caminha, ele se consome em fogo. E as outras duas animações, elas tratam justamente de um processo em que eu tenho um mar de cruzes. Então, assim, essas cruzes, elas levantam e submergem a todo tempo, e elas marcam um pouco essa relação de tempo. E a outra é uma chuva de balas, que também se transforma em cruzes. Então, esses 3 trabalhos, eles vão se relacionando e cria, de certa forma, uma narrativa um pouco do que a gente está ligado. Um dos trabalhos que eu gostaria de destacar, ele é um trabalho que a gente fez contando a história de um prédio da cidade de Registro. É um complexo de prédios, de 4 prédios, uma sigla chamada KKKK. É um complexo de prédios que foi construído para receber a primeira grande imigração nipônica no Brasil. E aí a gente foi convidado a fazer um projeto que, de alguma maneira, não só contasse a história contemporânea, que é essa história japonesa, mas que também pudesse contar a história indígena e a história negra. Foi um projeto que a gente demorou 1 ano para fazer. E a gente apresentou, normalmente são intervenções efêmeras, né? Então foi um projeto que a gente apresentou ano passado, quando esse complexo completou 100 anos. Mas a gente recebeu o convite para apresentar novamente esse trabalho em 2023. Muito da pesquisa do Coletores, como a gente fala da ideia de apagamentos históricos, né? Apagamentos de memória, a gente tem procurado criar estratégias para a gente se reconectar com essas histórias que foram perdidas. Então, muitas vezes, a gente não consegue acessar a história completa. Por exemplo, a história do Tebas, que é considerado o primeiro arquiteto negro do Brasil. Então, durante 200 anos, a história dele ficou apagada. E ela só foi reconhecida e mantida viva graças às conversas dos griots, dos terreiros, dos quintais e, sobretudo, do samba. Então, é a partir, por exemplo, da história mais recente de um samba do Geraldo Filme, que é muitos pesquisadores, inclusive o principal pesquisador, que é o Abílio Ferreira, vai atrás, se motiva a ir atrás da história e saber se realmente existiu um arquiteto negro que construiu a Igreja da Sé. Enquanto a gente fala de memória ou de ex-história, a gente está falando de elementos que estão soltos, mas que nos possibilitam a vida, né? São elementos que, quando a gente se conecta a eles, eles nos possibilitam a vida. Tem uma série que é a série que a gente mais tem hoje se debruçar em termos de produção, que é a série Bandanas Bandeiras, que ela é uma série baseada nessa discussão desses signos de resistência. E aí o que a gente tem feito muito é pensar a bandana como esse elemento que ele é performativo, porque você veste ele, ele define a sua identidade, então é algo que está no corpo. Mas ela pode ser uma bandeira e ela pode estar ali definindo um território. E também, em determinados momentos, a gente leva essa bandana para a cidade, como projeção, como mapping. Aí ela vira uma mega bandeira ocupando as fachadas, as laterais dos prédios. Então, quem olha de longe tem aquela sensação que elas têm movimento. Então, quem olha de longe tem a sensação de que realmente é uma bandeira que está ali incorporando e se apropriando daquela arquitetura. Então, eu acho ela muito interessante, porque a gente consegue ver esse poder de síntese dessa iconografia que a gente usa no picho, que a gente usa no grafite, que a gente usa na projeção, como um elemento presente numa bandana, mas que pode estar em outros lugares, pode estar em pingente. Então, por exemplo, quando a gente pensa as joias, os grills, que são aquelas dentições de ouro ou de outros materiais, são elementos que fazem parte dessas resistências históricas. A gente começa a perceber que a gente pode, então, pensar a história não só pela escrita, que é essa escrita hegemônica, mas a gente pensar a partir de uma visão que é contra-hegemônica e que é escrita a partir de uma refundação desses signos. Ahe,